Olá, advogados e advogadas! Hoje nós tivemos um bate-papo super legal aqui na Trimind com o Bernardo Strobel e o Ian Mello, ambos advogados que atuam com direito empresarial. O Ian focando em direito tributário e o Dr. Bernardo em direito empresarial. Nós conversamos com eles para entender quais foram as áreas em alta no primeiro trimestre de 2022. E além disso, nós também batemos um papo para entender o que influencia no direito. Será que uma eleição influencia? Alguma mudança? Crise econômica? Que tipo de coisa pode interferir e pode decidir quais são os destinos, as áreas que vão ficar em alta dentro do direito? Se você quer ver um pouquinho dessa conversa e entender das dicas e do que eles trouxeram pra gente, é só você continuar assistindo esse vídeo. Então, para começar, antes de a gente falar das causas aqui que a gente separou, eu queria começar perguntando para vocês, vou puxar aqui primeiro para o Bernardo e vou dar um contexto aqui. A ideia desse episódio aqui é a gente falar um pouquinho do primeiro trimestre, então do que você percebeu com os seus relacionamentos, enfim, com a tua entrada no mercado, que eu sei que é bastante vasta. Quando eu estava fazendo aqui a pauta, eu percebi uma coisa que eu comentei com vocês nos bastidores, assim, que meados do final de 2021, talvez até um pouquinho antes, assim, a gente meio que encerrou um ano com uma perspectiva de crise ascendente, assim. Pelo menos é o que eu sentia nas rodas de conversa, ou talvez um pouquinho antes. Pandemia e outras questões. E aí, quando eu estava fazendo a pauta aqui, eu falei, puta, cara, me parece que a gente faz um tempo que não fala de crise, mas hoje fala de outras coisas, como a inflação à solta, né? Então pode ser que a gente esteja vivendo numa bolinha, né? Se muita gente vai pensar, pô, vocês estão numa situação especial, tem crise sim, o bicho está pegando, a gente sabe que diversos segmentos e setores. Mas eu fiquei pensando o seguinte, aí vou passar a pergunta para você agora. A gente está no controle aí do barquinho ou estamos à deriva meio sem perceber aí? Como é que está o mercado? Quão aquecido foi o mercado nesse primeiro trimestre? Como é que foi a expectativa versus realidade aí? Bom, pergunta, né, cheia de vértices. Vamos tentar dividir ela um pouco. Primeira coisa, assim, acho que o grande cenário da advocacia na pandemia foi um cenário de dificuldade, né? A gente teve uma retração da atividade econômica, né? Especialmente, né, no começo da pandemia. A incerteza era absoluta, né? Eu nunca me esqueço, eu não parei de ir ao escritório, né? Enfim, eu não consigo trabalhar em casa, eu ia ao escritório, mas eu ia sozinho, entre trabalhar em casa e trabalhar sozinho no escritório, eu ia para o escritório. Houve dias que se eu tivesse andado de cueca na rua, ninguém teria me visto. E, cara, tipo, tava vazio, parecia cidade de filme apocalíptico, assim, não tinha ninguém na rua, nada aberto e tal. E aí as coisas, né, primeiro, né, o tempo que levou a pandemia, né, impediu que as pessoas adotassem essa postura hiperconservadora, né, as pessoas, em algum momento, precisavam, por necessidade, sair, enfim, a gente foi, né, debelando isso aí com a vacina. Eu acho que a gente inaugura ali um marco mais otimista em relação à pandemia. Evidente que, né, você criou uma depressão no cenário da atividade econômica e essa depressão ela vale para todo mundo, né, inclusive para a advocacia. E a advocacia, né, eu sempre brinco, a advocacia é um mercado que tem diversos nichos, né? Existem várias advocacias, é muito difícil falar de advocacia no singular, né? Tem desde aqueles escritórios pequenos que vivem de uma recorrência de certo tipo de causa, até o Pinheiro Neto, Machado Meyer, enfim, esses escritórios, no começo, né, pelo menos, né, eu cheguei a ver isso, né, escritórios de São Paulo, cara, que imediatamente desmobilizaram, né, a estrutura física. Sim, teve escritório que devolveu laje inteira na Faria Lima. Escritório grande? Grande. Para quê? Porque o cara não ia ficar com esse custo fixo, ou seja, os caras tinham uma gestão já, né, claro que não é 100%, né, porque ninguém previu isso, mas foram capazes de reagir rápido adotando essas estruturas. Escritórios menores ficaram muito ao Deus dará. E aí você gera, então, um momento que, né, especialmente para a advocacia, que depende mais ali do dia a dia da recorrência de causas, acho que foi um cenário muito difícil. Muita gente, né, e aí também o pipeline de produção de advogados ele não parou, né, então a gente continuou produzindo advogados que entraram, né, no mercado talvez no pior momento possível para você começar a tua advocacia. Fato. Né, para quem já estava estabelecido é difícil, para o cara que entra assim, né, pô, justo na minha vez chego, é pandemia, é aula online e tal, mas, né, como esse estado de coisas ele vai sendo equacionado, não estou dizendo que ele está sendo resolvido, mas ele vai sendo equacionado. Agora você vê um reaquecimento e novas oportunidades surgindo. Então, assim, para tentar objetivar, acho que a gente veio numa crise que não foi na advocacia, né, foi uma crise geral, né, o PIB reflete isso, né, o PIB
dizem os economistas que é que nem a maré, né? Quando ele sobe, todo mundo sobe, quando ele desce, todo mundo desce. E, a dependendo do tipo de advocacia que é feita, acho que esse pessoal sentiu muito, então você tem advogados endividados, advogados que, né, precisaram ali, né, ou reduzir padrão de vida, ou mexer nas economias, ou, né, fez aquela arte brasileira, né, de se virar nos 30 para conseguir. E agora você, né, nesse cenário de retomada, você vai começar a ver, né, novas coisas. E acho assim, como você, em alguma medida, deu uma chacoalhada no mercado, né, novos arranjos de mercado cada vez me parecem mais auspiciosos agora. O que eu tenho visto, assim, a advocacia está se tornando um mercado muito mais criativo do que ele já foi. Eu, quando me formei, né, eu já fui catalogado aqui nos bastidores como uma ala velha da mesa, então eu me permiti esse ar profético, né? Esse ar, né, do velho da montanha, né? Estou com a barba branca já até. Quando eu me formei, cara, a advocacia era ou você abria um escritório pequeno, né, com alguns colegas de classe, ia tentar ver acelerar, ou você entrava no escritório grande e esperava, né, subir todos os degrauzinhos, né, até chegar num nível que te desse, né, uma certa estabilidade, seja lá o que isso for. Agora não, agora você tem, né, advogado, né, dos mais diversos formatos, escritórios online, enfim, né, acho que a gente está vendo também, e acho que isso é um catalisador, né, essa dificuldade econômica estimula a criatividade, tira as pessoas da zona de conforto, novas soluções, acho que isso vai intensificar. Então, o aspecto ruim da crise é que ela foi ruim para todo mundo. O aspecto bom é que agora, com a retomada, você vai ver uma série de novidades surgindo. As pessoas acham que tem uma sede de inovação que, né, se fossem mantidas as coisas como elas eram, acho que dificilmente ela aconteceria. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso é te dar uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Sabe um negócio que eu vi quando estava fazendo a pauta, assim, que eu anotei para perguntar, que assim, eu fiz a pergunta mais genérica para depois torná-la um pouco mais específica. Uma das causas que a gente viu um crescimento, isso a gente constata ali que não é novidade para ninguém, foi a recuperação judicial. Tudo relacionado à recuperação judicial aumentou. Eu fiquei me perguntando o seguinte, nós estamos vivendo, né, para o advogado que está chegando agora ou o advogado que está ali tentando, né, surfar um pouquinho dessa onda. A gente está vivendo ainda agora, vai viver o resquício do problema, que nós temos lá atrás, vive por quanto tempo isso? Você que tem mais experiência. Ou a gente, não é mais legal focar nisso, acho que já passamos a pior fase. Porque daí é um tiro, né? É uma percepção de mercado. Mas a recuperação judicial é um clássico, né? Que a gente vê que, essa aí puxou pra caramba. Acho que todas as causas de cenário de crise, renegociação de dívida, renegociação de contrato, recuperação judicial, né? Você tem aí essas causas que demonstram, né, dificuldade financeira, porque o mercado ao natural, né, sempre vai ter gente que está em dificuldade, você tem um mercado, né, estável, por assim dizer, né, que cresce conforme a atividade econômica. Quando você tem um evento desse, você vai aumentar essas causas de crise. Né, depois até eu já dei uma olhada aqui nos números, que me parece um pouco isso, né? Essas causas em que o cara, né, traduzem uma dificuldade financeira. O cara chega para o doutor, estou devendo no cartão de crédito, não tenho o que fazer, não consigo pagar. O cara, vamos pensar em alguma coisa, né? Ou, no limite, uma recuperação judicial. Acho que ainda vai ter isso. O cara deve focar isso agora, né? O problema dessas coisas é você estar preparado para o mercado, né? A recuperação judicial não é um mercado fácil, né? É um mercado, aliás, bem com uma barreira à entrada grande, que é um conhecimento de direito, né,
concursal bastante grande, você precisa conhecer a legislação. Segundo, né, você tem, geralmente, indo para processos formais de recuperação judicial, grupos econômicos minimamente estruturados. A vendinha ela não vai fazer uma recuperação judicial, não existe pequenas causas de recuperação judicial. Tá? Então, assim... Falência é moda antiga, chama. Isso. Né? Assim, o cara fecha a porta, daí vai ter um monte de problema tributário, né, que vai redirecionar depois para o sócio, enfim, mas, cara, ele abandona aquilo. E uma empresa que tem uma direção mais profissionalizada vai procurar um profissional e dizer, cara, eu preciso equacionar, minha geração de caixa, meu passivo estão desequacionados, então envolve, né, muita tecnologia jurídica e muita tecnologia financeira. Né? Como é que eu vou apresentar um plano de recuperação que meus credores aceitem? Né? Que tipo de coisa? Eu acho que é um mercado assim, difícil do cara que é o entrante chegar nele e conseguir realmente isso. Mas, de novo, tecnologia te faz, né, alavancas, né, que às vezes são impensadas. Às vezes o cara cria um produto para, sei lá, para pequenas empresas, não sei. Mas me parece um mercado difícil de entrar. Agora, essa ideia de você ser especialista em cenários de dificuldade econômica, assim, um bom expertise nisso, acho que é sempre demandado. Né? Sempre vai ter gente ruim das pernas, sempre vai ter gente querendo renegociar alguma coisa e, né, se você amplia a tua base possível de captação, acho que ali talvez tenha, né, uma oportunidade que agora ainda vai ter. Né? Por quanto tempo se vive os efeitos da crise, né? Eu acho que eles não estão todos nem sequer ainda visíveis. Né? Você vai ter... Né, só para colocar, é um pouco caleidoscópica a coisa. Né? A economia vai mudando, alguns setores vão avançando, mas outros não vão se recuperar. Né? E aí você tem que perceber, né, que vai ter gente que entrou num cenário de sofrimento econômico e não vai sair dele. Né? Talvez a coisa mais difícil num negócio não é abri-lo, e sim saber a hora de sair dele. Né? Você não saber a hora de descer do ônibus, o cara pode te levar a um cenário muito pior. Né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente vê. O cara assim, cara, já era hora de você ter parado com isso. Né? Se o cara entra no barco, precisa chegar na África. Cara. O cara está na metade do caminho, né? Volta ou não volta? Volta. Se não você for, né? Isso me lembra de um ensinamento, vou passar a bola para você, mas me lembra só de um ensinamento interessante, que uma vez a primeira vez, foi a única que quebrou, assim, né? Meu sócio chegou para mim e falou assim, vocês não quebraram hoje, vocês quebraram 1 ano e meio atrás. Ninguém quebra no dia que descobre que quebrou. Eu falei, como assim? Não, é esse mês, só que não temos dinheiro para pagar as contas. Ele falou, não, você quebrou. Ele me explicou a diferença de quebrar economicamente e quebrar financeiramente. Falei, cara, nunca mais vi ninguém falando sobre isso. Só ele falava sobre isso. Eu falava, ó, financeiramente você não tem dinheiro, você quebrou financeiramente, mas economicamente você já quebrou há 1 ano e meio. Eu falei, meu Deus, então eu já estou quebrado há 1 ano e meio, não sabia. Mas acho que eu ia até comentar, na linha que o Bernardo falou, a beleza da advocacia é justamente você saber também, nesses momentos, quais brigas comprar e como você estruturar o escritório internamente para você saber também quais são as áreas que vão performar mais em momentos como esse, né? Então, acho que a advocacia ela sempre anda um pouco paralelo às crises, porque quando o mercado em si ele movimenta de uma forma, a advocacia muitas vezes pode movimentar no sentido contrário. Né? Por exemplo, pandemia estourou. Quando estourou a pandemia, a área trabalhista dos escritórios movimentou de uma forma gigantesca, com assessoria, entendeu o que faz, como que vai, leva para casa, não leva, muda contrato, não muda. Né? Depois veio a consequência da pandemia, como o Bernardo falou. Aí as áreas que justamente buscam aí fazer uma gestão de crise nas empresas performou muito bem. A área tributária, para nós, no momento da pandemia, foi a melhor momento da área tributária da história do nosso escritório. Por quê? Todo mundo precisando de caixa, apertando todos os bolsos para encontrar dinheiro em algum lugar, a gente chegava lá, a gente vê que você tem um crédito aqui possível de recuperar, todo empresário queria, e empresários começaram a vir atrás proativamente. Então você vê que tem áreas que performam muito melhor. E aí, olhando para a gestão do escritório, é legal você saber também, de você saber quais áreas compor um portfólio no escritório da advocacia, para você saber que às vezes quando performa uma, a outra não vai performar tanto, só que você não pode também esperar aquela área ser o momento dela para você ter uma área estruturada. Esse tempo você até estava trocando ideia com um dos sócios lá do Matos Filho, né? E ele comentou bastante essa situação. Assim, ele falou que lá eles têm áreas muito bem estruturadas
e que, às vezes, a lucratividade de uma área compensa a outra em alguns momentos, mas não é por isso que eles deixam de investir numa área que não está performando bem naquele momento, porque, às vezes, é um ciclo de mercado que ali na frente vai ser a vez daquela área entregar resultado para a sociedade. Então, acho que você entender as áreas... Todo equilibrando a balança ali? E você vai equilibrando a balança para você saber o que performa. Já ouvi um sócio acho que o Pierre Neto, dizer assim, olha, aqui tem o teu irmão, quando a recuperação judicial está bom, o M&A está baixo. Exatamente. Quando o M&A está alto, a recuperação está baixa. Boa. E isso leva, se você está pensando, né, vocês que escutam aí pensando, cara, tipo, como é que eu vou estruturar? Né? Se você tem uma operação mais estruturada, acho que o Ian está falando faz muito sentido, o que é, né, quais são as correlações que existem, né? Se você tem uma hiperexposição num setor, né, a hiperespecialização ela é boa e é ruim, né? Ela é boa porque ela te traz mais rentabilidade líquida naquela atividade, porém qualquer problema setorial ele te atinge diretamente. Você está suscetível. Então você ali, né? tem pouca variabilidade. É que nem um portfólio de investimento, cara. O que é um portfólio de investimento bom? Quais são as coisas que se correlacionam de maneira adversa? Qual é o comportamento de um em função do outro? Se você tem vários, no resultado final, você está menos exposto a risco, porque você tem mais variabilidade de linha de revenue nessas coisas. Por outro lado, né, e aí isso é uma decisão que é muito difícil para o gestor tomar, que é futuro versus presente. Né? Faz sentido você sustentar uma área deficitária, esperando o momento dela. E por quanto tempo também, né? Por quanto tempo, né? Você tem que ter ali metrificar alguma coisa. Eu quero, né, mexer com direito alienígenas, direito dos astronautas. Mas porque eu acho que o Brasil vai mandar homens para a Lua e quando eles mandarem eu vou ser o cara. Essa foi uma decisão que a maioria dos escritórios teve que tomar. Do astronauta? Entrar ou não entrar. Não, astronauta não. Mas entrar ou não entrar, por exemplo, no mercado para atender startups, né? Isso foi muito, né? Todo mundo começou a discutir, entramos ou não entramos nesse mercado? A gente, internamente, no escritório, discutiu muito isso, justamente porque, assim, era um mercado que você teria que entrar investindo, de fato, porque você não vai cobrar do negócio incumbente ali o que você gostaria de receber de honorários naquele momento. Mas aí você tem que saber também, e aí, como o Bernardo falou, é uma questão de portfólio, você saber as áreas que você tem e saber que talvez você tem que, de fato, investir em algumas áreas pensando no futuro e também por qual tempo. Acho que a análise de mercado aqui é muito importante para você saber quais brigas comprar. Né? Mas tem uma que supera todas. Cara, essa foi assim, bateu o recorde. Todo escritório pensou, mais do que startup ainda. Qual foi? LGPD, cara. Assim, eu vou botar um ponto aqui para vocês darem a opinião de vocês. Fazer uma camiseta para mim, não me venha falar disso. Isso, por favor, chato pra caramba. Mas teve um boom, assim, todos os nossos, praticamente todos os nossos clientes sabe empresariais. o que eu senti? A LGPD virou mico. Virou mico, porque todo mundo esperava tanto daquilo. Eu vi tipo pessoas, você não esperava. Se eu tivesse tanta falado gente, comigo, cara... Não, a gente ficou aqui nos bastidores. Assim, eu já tinha dito, cara, você vai flopar. Teve cara que botou demais, botou muito esforço. Por que flopou? Na minha avaliação, Sim. Cara, você pega um padrão de governança de tecnologia europeu, traz para o Brasil e acha que isso vai funcionar da noite para o dia, com todas as dificuldades. A primeira multa que a agência impuser, vai ter gente no Congresso para fazer a anistia dela. Assim, quem tem compliance alto, assim, cara, setor bancário, setores que são estruturados, que o regulador vai olhar para isso, esse cara já está habituado a isso. Agora, você achar que você vai fazer LGPD na padaria da esquina, tal, e aí vira aquela coisa assim, um pouco corrida do ouro. Muito. E aí, quando vira corrida do ouro, né, tem uma frase, não sei se acho que é do Carnegie, do Rockefeller, um desses caras que inventaram a riqueza na América, dizia, olha, quando o teu porteiro está te dando dica de qual ação que você tem que investir, está na hora de você sair da bolsa. Né? Você cria uma certa assim, para ser lido na chave correta. Não estou dizendo que não deva se investir, que não tem muita gente séria fazendo e que não há necessidades e demandas de atingimento desses padrões. Posto isto, existe uma sinalização de que aquilo vai ser, né, a nova empréstimo compulsório e que gente que não conhece tecnologia, assim, esses produtos todos, eles partem de um conhecimento técnico que não é o skill do advogado. Você tem que fazer tratamento de dados. É muito mais um problema de engenharia e TI do que um problema de advogado. O que o advogado faz? O advogado escreve papel bonito. Esse papel bonito traz valor para o cliente de verdade? Difícil. E outra coisa, né? Você vai dizer assim para o cara, você tem que se adaptar a esse padrão. Né? Isso aqui é um padrão muito acima daquilo que o mercado brasileiro pode entregar naquele instante. Então, você exigir isso,
como assim, vai todo mundo, né, entrar num esforço de conformidade, sempre achei que era uma aposta excessivamente otimista e ingênua. Eu acho que isso também vai um pouco do mercado da advocacia, que ele tenta sempre antecipar viradas de legislação, viradas regulatórias, para tentar entrar no mercado justamente assim, chegar antes dos outros, né? E às vezes aquela virada regulamentatória, aquela virada de legislação que teve muitas vezes não condiz com o que se esperava daquilo, né? Então estava todo mundo colocando medo em todas as empresas que a agência ia aplicar multas e ia sair dando no pé de todo mundo. E a gente sabe que muitas vezes tentar antecipar o que vai acontecer e você investir nessa antecipação é um risco. Às vezes pode ser um acerto. Você tem que saber. Às vezes poderia ter acertado, poderia ter acontecido. Fácil, né? Mas, olhando para trás fica fácil. Mas acho que você tem que identificar, sim, e estar atento a oportunidades que podem gerar decorrente dessas situações, mas, ao mesmo tempo, você tentar olhar de uma forma um pouco mais ampla para justamente saber. E também saber que você não pode comprar todas as brigas, né? A gente, no escritório, a gente colocou isso na mesa por várias vezes. Entramos ou não entramos nesse mercado? A decisão foi, não, estamos fora, estamos um pouquinho, não é o nosso foco, não é o que a gente quer entrar, vamos focar nessas outras brigas que a gente está comprando aqui, vamos ser o melhor nisso, ponto. Né? Então... tem uma coisa assim, que quem conhece setores regulados sabe que a capacidade fiscalizatória do regulador é o que vai definir essa baliza. Tá. E o regulador vai, né? O Guilherme falou de um Pareto, ele não vai começar olhando para a padaria do Manuel, para ter selagem da Dona Maria. Ele vai olhar para banco, vai olhar para onde você tem uma coisa. E esses caras não são... Assim, né, não adianta você chegar, né, na advocacia, você tem que saber o teu momento histórico, a tua realidade e que tipo de advocacia você faz. Se você não consegue responder isso para você mesmo, é um problema. Eu quero fazer LGPD e eu acho que, né, o Bradesco vai me contratar. Não, cara, o Bradesco vai contratar um do escritório, cara que, né, pode fazer o mesmo serviço que você pode ser até melhor que os caras, mas no bordo do Bradesco, se o cara disser, eu vou contratar o Matos Filho, Machado Mério, Pinheiro Neto, Souza Sescon, qualquer um deles, cara, ninguém vai perguntar por que você está contratando esse cara. Mas dizer, cara, eu quero contratar o doutor Zezinho ali de Curitiba, que é o cara... Cara, não, né? É que nem é o Big Five nas auditorias, dele, cara. Assim, não... assim, eu entendo o cara querer aparecer, é natural esse movimento de antecipar o mercado, é importante, mas entenda qual é o teu mercado potencial. Né? Se você não sabe onde você quer, você fica... Né, agora é LGPD, agora tem um negócio... Correndo para todos os lados, né, senão... tal, agora a bola da vez é isso. E tem muita esse ar de novidade, e esse é um risco para quem trabalha e está entrando, né? Isso é muito convidativo para os mais novos. Assim, o cara acha que aquilo, assim, né, vai ser um empréstimo compulsório do combustível, né? O cara acha que vai ter essa massificação e não tem espaço para essa massificação. É tipo o cara que entra no marketing multinível que ele fala assim, mas você tem que ser o primeiro, sabe? Que daí você ganha dinheiro, né? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui nesse bloco, que é uma pergunta polêmica. Eu separei ela propositalmente aqui, que eu queria ouvir a opinião de vocês. A gente está prestes aí a um movimento... Prestes não, tá certo, né? Nós estamos gravando isso aqui em abril. Mais 6 meses a gente vai para a eleição, né? Eleição presidencial. Quanto uma eleição presidencial, é um movimento que a gente está vendo aí se desenhar, tem algum tempo ainda, um pouco de água para correr, entre esquerda e direita, influencia no cenário da advocacia? Pergunta reflexiva. Pensei aqui para dizer pouco. É evidente que assim, as forças políticas e o cenário macroeconômico sempre vão impactar, em alguma medida, no nosso dia a dia. Qual é o atingimento, né, no teu operacional derivado disso? Né? Se você for cético em relação à política, que eu acho que é a atitude da maturidade, você vai perceber que, né, o Brasil é um país que, né, grandes rupturas institucionais, né, são complicadas de serem feitas aqui. Nessa ideia que o cara vai revolucionar, né, seja um, seja outro, ou seja, um terceiro que ainda não é conhecido, que vai, né, mudar substancialmente as coisas. Isso é mais um discurso político do que algo que se verifique efetivamente. Né? Nós viemos dos governos do FHC, passamos pelo governo Lula, passamos pelo governo Dilma, houve o governo Temer, tem o governo Bolsonaro. Assim, as últimas excentricidades no Brasil são do governo Sarney. Né? Assim, a gente tem uma linha de continuidade, tem toda a questão, né, dos efeitos políticos gerados, assim, mas do ponto de vista
dia a dia do que é o escritório de advocacia, né, a pergunta talvez não seja, né, o impacto político, sim o impacto econômico causado por pressões políticas e, né, no que ele reflete no teu nicho ali. Então, eu acho que, às vezes... Que aí reflete na advocacia. Isso, né? eu acho que o excesso de complexidade, né, o cara está ali pensando, né, no planejamento estratégico dele do ano que vem, assim, qual é o nível de risco que pode derivar da eleição do Lula, da eleição do Bolsonaro, da eleição, sei lá, de quem, né? Cabo Daciolo desistiu, né, para tristeza, pelo menos ia ser uma eleição mais divertida, né, Cabo Daciolo. Né? Então, Mas vai que o Enéas volta aí. Aí tem que ressuscitar. O Enéas era um cara que, se estivesse vivo, tinha se elegido presidente, mas não tenho a menor dúvida. A eleição que o Bolsonaro ganhou, o Enéas ganhava assim, retumbantemente. O Bolsonaro é discípulo do Enéas, né? Sim. É um tipo de... Assim, esse salvacionismo político, né, acho que não é bem a pauta, né, mas é uma coisa assim meio... Existe o político redentor, né? Nenhum deles vai fazer o mundo ser feliz, né, a partir do momento que foi eleito. O problema é muito mais profundo, né? São instituições que funcionam mal, né? O problema do Brasil não é só político, aliás, a política é muito mais a consequência do que a causa, né? Então, se muda muita coisa, claro, né, você pode se preparar para certo tipo de mudança, né, talvez, né, alguns setores possam ser impactados, mas acho que assim, no dia a dia da maior parte dos advogados, assim, não vai ter uma mudança substancial. Né? Eu acho que o ponto interessante de pensar é as causas econômicas do cenário político, né? Acho que isso que é legal é você tentar justamente pensar um planejamento de onde você vai focar nas áreas, pensando no que pode acontecer se um lado for eleito, se outro for eleito, e quais áreas podem ser beneficiadas ou prejudicadas, dependendo de qual cenário político acabar consagrando tipo trabalhista, caso venha o PT? Mas tem mercados que naturalmente, dependendo das políticas públicas que são naturais de uma diretriz ou outra política, mercados que tendem a ser aquecidos. Por exemplo, como você falou, o trabalhista. A área tributária, propriamente, a gente sabe que... Né? De reforma, o que vai entrar, o que não vai entrar de reforma, qual que é a influência de um ou outro partido estar no poder para fins de avanço ou não avanço uma reforma, simplifica ou não simplifica, a gente sabe que a simplificação tributária, ganho de produtividade e tudo mais, é uma pauta mais voltada a uma expressão política de direita. Se entra uma linha mais centro-esquerda, a gente sabe que talvez prioridades serão outras e que aqui pode ser que não seja tão influenciado, então você tem que refletir um pouco o que pode acontecer para você pensar também a longo prazo em quais áreas focar. Claro que você não pode estruturar um planejamento, uma visão de longo prazo do seu escritório baseado num cenário único e exclusivamente político, mas são áreas que são afetadas decorrente justamente da influência, reitero, econômica do cenário político. E a sensação que me parece é o seguinte, é que tudo que acontece, por mais que, né, o Bernardo colocou bem, você reforçou o animal, mas tudo que acontece, qualquer decisão, né, mudou de um presidente para o outro, saiu, né, o centro-direito ou direito, já não sei mais o que o Bolsonaro é, mas enfim, passou para o Lula, supondo aqui. Independentemente do impacto da decisão, ela demora, né, para você sentir, a percepção demora. Você pode até fazer um movimento, porque eu vi um advogado, por isso que eu trouxe até para a pauta, que ele falou assim, cara, se prepara, empresas que, né, o movimento que foi para a pejotização, contrato intermitente, esses contratos agora de home office, toda essa flexibilização vai acabar, né, com o PT e não sei o que e tal. Sabe aquele discurso um pouco de ódio, um discurso um pouco mais... Talvez até esteja fazendo isso de maneira estratégica, né? Mas eu olhei para aquilo e falei, cara, essas coisas não acontecem assim, né? Não é do dia para a noite, ganhou, agora o bicho pega. A única coisa que eu botei aqui, que, enfim, desaprovei a opinião de vocês antes de passar para o próximo bloco, seria uma curiosidade mesmo. Se a gente tem influência, no sentido prático, a pergunta é meio boba, mas eu quero fazer. Quando você muda, por exemplo, de um direita para um esquerda, se você tem uma influência no STF, por exemplo, em causas que até então a gente sabe do corporativismo que acaba rolando para questões trabalhistas. Quando a gente teve a reforma trabalhista, a gente teve, né, um certo corporativismo. Então, massa, isso aqui agora não é mais visto daquela forma que era antes. Agora, se a gente muda, né, para um outro partido que pensa completamente diferente, será que tem essa influência? Os silêncios eloquentes, né? E eu nos olhando aqui, quem que vai primeiro na bola dividida? Esse é o ônus de ser mais velho, deixa eu falar. Né? Assim, é evidente que pautas de governo sensibilizam os tribunais superiores e não são só, né, em função de direcionamento ideológico do governo. Né? Me parece assim, né, é evidente que, né, quando o advogado-geral da União bate nos gabinetes do STF, diz, olha, eu tenho uma causa aqui relevante, tipo, reforma da vida toda, enfim. Cara, entendam o efeito disso.
os tribunais, eles, né, o pessoal fala muito do Supremo, mas os tribunais superiores em geral, eles têm um compromisso um pouco com a estabilidade do status quo. Assim, eu não estou dentre aqueles que acham que o Supremo é um órgão completamente politizado. Acho que você tem que ler o Supremo de uma maneira muito mais complexa do que você usualmente vê, né? O problema do Supremo hoje é que o taxista está falando, né, de temas jurídicos e muitas vezes, né, assim, a partir de uma visão que é uma visão maniqueísta das coisas. Acho que o Supremo é um órgão complexo, tem suas críticas, tem suas virtudes e, né, evidente que pautas de governo sensibilizam os tribunais superiores e devem sensibilizar. Eu não estou dizendo que, né, o advogado-geral da União não tenha pautas legítimas a levar para o Supremo, que o Supremo vai atender no sentido de olhar aquilo com um olho de ponderação. Tá? E, historicamente, você vê, né, quanto mais... Né, tem uma frase que diz, né, que o ministro... Né, o presidente só morre quando ele não tiver mais nenhum indicado na Corte Superior, isso é dito para a Suprema Corte Americana, né? Porque gera um vínculo ali que é meio perpétuo, né? Mas essas análises que leem puramente o STF como um órgão político, uma caixa de ressonância ou como uma caixa de antagonismo do governo federal, acho que são análises simplistas. Acho que o Supremo é muito mais complexo do que isso. Né, serve muito bem para discurso de bar e muito pouco para entender né, o que o Supremo tem feito, né, em pautas. O Supremo, e essa é uma crítica legítima a ele deixou de ser um colegiado para ser 11 tribunais que se compõem de maneiras, né, um tanto quanto randômicas, né, assim, a colegialidade do Supremo foi se perdendo em alguma medida. Então hoje você tem decisões muito impactantes dadas em caráter monocrático e depois, né, em alguma medida, ficam tempo longe do plenário, mas, né, a influência que existe, ela sempre vai existir, né, no sentido do Supremo Tribunal Federal. Ele representa o vértice final do Poder Judiciário, que é um poder soberano da República, e, nessa medida, ele precisa entender, né, a relevância dele, e isso é extravasável para o Superior Tribunal de Justiça, né, a gente vai ver, né, uma intensa disputa no TSE. Acho assim, é uma coisa que pouca gente olha, né? O TSE é um tribunal meio diferente dos outros, até pela composição e até pelos momentos em que ele... Mas acho que a gente vai ter uma eleição presidencial hiperpolitizada, né? Lula-Palusa já está aí para isso, né? E, né, a influência política disso, né? Claro, quem ganha chega com a caneta cheia, vai ter as suas nomeações, né? As nomeações sempre são muito pensadas, né? Mas o Supremo brasileiro não é como a Suprema Corte Americana, né? Que você divide um bloco conservador, um bloco progressista, e o equilíbrio disso é algo que é, né, o sonho do Partido Republicano, do Partido Democrata, é um pouco, né, fazer valer a sua visão de mundo numa Suprema Corte que é mais enxuta que a nossa. Aqui acho que não é bem isso. E você tem, né, tradicionalmente, um Supremo que está tentando aí, né, manter os mínimos consensos possíveis para não degringolar todas as instituições. Assim, arrematando minha fala, assim, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal seja, né, um ente que seja uma caixa de ressonância da política. Acho que essa é uma leitura simplista. E também não acho que não seja papel de uma Corte Superior não ter um certo compromisso político. Isso não significa que isso se traduz na deferência cega àquele que está, né, que o Supremo seja uma marionete do chefe do Executivo. Acho que é uma leitura meio simplista sempre. Eu acho especialistas, né? E eu acho que também não há uma relação direta entre o viés político do governo e a influência que ele tem sobre o Supremo, no sentido de que não significa que, por ser, às vezes, um governo voltado a políticas mais de esquerda, que, essencialmente, o Supremo vai se voltar a políticas também ou a decisões que
que puxem para esse lado. A exemplo do que aconteceu durante o governo Bolsonaro, pelas políticas públicas que, via de regra, o Bolsonaro defende, o Supremo muitas vezes andou em sentido muito contrário a interesses que, via de regra, seriam definidos pelo governo. Então, acho que não tem essa relação direta. Bem legal, bem legal. Conta pra gente aqui nos comentários se o primeiro trimestre de 2022 ocorreu exatamente como você imaginou. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele. E se você acha que tem alguém que pode ser beneficiado com os nossos conteúdos, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. A gente se vê no próximo vídeo.